Olá, seja muito bem-vindo. Hoje eu gostaria de falar com você sobre esse livro aqui, ó, O Livro dos Códigos, do autor Simon Singh. Bom, por que que eu estou trazendo esse livro aqui para vocês? Porque ele é um livro que ele fala sobre criptografia. Então, tem tudo a ver com o que a gente aborda aqui no canal, que é sobre a cibersegurança, que é sobre redes de computadores. E eu separei aqui 5 perguntas para a gente falar a respeito desse livro aqui, para ter uma análise assim mais direta, mais objetiva do porquê que esse livro aqui é interessante e como que ele pode te ajudar. A primeira pergunta que eu gostaria de trazer aqui é sobre quem que é esse autor, quem é o Simon Singh, né? E, bom, e aí por que que eu trago essa questão do porquê, quem que é o autor, né? Porque pelo seguinte, pessoal, quando você começa a ler um livro, tá? E muitas vezes você não sabe quem que é o autor, às vezes essa pessoa pode não entender nada daquilo que você está falando ou ter uma abordagem muito diferente daquela que você espera, né? Ter durante uma leitura e muitas vezes a leitura se torna desagradável, tá? Bom, quem que é esse Simon Singh aqui, tá? Bom, ele é um imigrante indiano, tá? E ele estudou física. Então, por que que eu estou dizendo que ele estudou física? Esse cara aqui, ele tem uma linguagem técnica mais precisa, igual a que a gente tem na área da computação. Ou seja, ele não vai fazer todo aquele rodeio para falar, ele vai ser objetivo, ele vai querer assim, ó, detalhar coisas muito específicas sobre o funcionamento das técnicas de criptografia e tudo mais, tá? Bom, eu comentei que ele é imigrante indiano, mas imigrante para onde, né? Bom, o Simon, ele morou então no Reino Unido, né? Então, ele estudou, pessoal, para vocês terem uma ideia, no Imperial College de Londres, tá? Então, assim, ó, ele fez o doutorado dele em física, certo? Ele é um autoridade com doutorado. E por que que isso é interessante? Porque vai determinar assim, ó, o nível de profundidade que ele aborda os conceitos. Normalmente, essa é uma dica minha assim que eu tenho observado muito nas leituras que eu faço, é que o pessoal que já tem um doutorado, que se esforçou para estudar um pouco mais, eles acabam detalhando muito mais os assuntos, diferente daqueles autores às vezes que não chegaram nesse nível, né, por algum motivo, enfim, mas é um nível de profundidade, um nível de detalhamento diferente, tá? Muito diferenciado. Então, esse é um ponto interessante. Bom, o que é mais que o Simon fez que eu posso mencionar aqui para vocês e que vai influenciar na experiência que vocês vão ter aqui ao ler esse livro aqui, tá? Bom, o Simon, ele trabalhou também com a parte de jornalismo, tá? Então, o que que ele fez? Ele terminou lá a graduação dele, né? Fez o doutorado dele, aí ele passou a ser produtor de programas de TV. Aonde, pessoal? Na BBC, especificamente dentro de um canal de ciências. Então, ele foi responsável por liderar lá esses programas. E o programa que ele se destacou, que ele teve o ápice lá da carreira dele, foi o que ele abordou então o teorema de Fermat. Então, o que que ele fez, né? Ele criou esse programa de TV lá sobre o Fermat, que foi um matemático, né? Eu particularmente ainda não li o livro, né? Recomendo até que vocês leiam. Caso você já tenha lido, aproveita para colocar aí nos comentários e falar um pouquinho, né, sobre a tua experiência no ler o livro do Último Teorema de Fermat. Inclusive já está na minha lista, né? Um que eu quero ler. E aí, pessoal, o que que ele fez, tá? Ele foi premiado em cima desse livro. Depois ele escreveu um livro, né, sobre esse mesmo conteúdo do documentário. Então ele passou, né, de jornalista para escritor, foi premiado, tá? Então isso tudo eu estou dizendo para vocês que foi assim o começo ali, né, da carreira do Simon e que ele se despertou então de ser lá um doutor, porque quem faz PhD é doutor, né? Então, de doutor em física, né, passou aí a jornalista, a temas específicos na área de ciências na BBC. Aí depois escreveu esse primeiro livro aí que foi o Teorema de Fermat. E depois ele começa a trabalhar nesse livro mesmo aqui, tá? Que é, então, aí o livro dos códigos, tá? Bom, então o que que ele fez aqui, tá? O objetivo dele, aqui nessa parte, foi explicar a ciência dos códigos. E o ano que ele começou a fazer isso aqui, pessoal, foi lá em 97. Depois vai ser importante eu falar o porquê desse ano aí. Mas o que que ele estava vendo? Ele estava vendo que a informação, né, a internet estava começando a se consolidar, que estava popularizando. Então o que que ele fez?
Ele fez um apanhado de toda a literatura que se tinha a respeito de criptografia, de curiosidades, e ele escreveu esse livro aqui, tá? Então, esse livro aqui, vocês podem ver aqui, ó, que está cheio de notas de observação. Esse livro aqui é um livro muito rico, tá? Tem muito conteúdo e eu quero mostrar para vocês umas coisas bem interessantes que tem aqui. Bom, então assim, ó, a primeira questão, né, depois de entender quem que é o Simon, tá? Eu queria passar para segundo ponto aqui, nós vamos ver 5 pontos aqui, pessoal, sobre este livro, tá? Mas o que ele traz aqui num primeiro momento que eu queria trazer para vocês é quais as partes que eu gostei. Bom, pessoal, então das partes que eu gostei aqui deste livro, tá? Ele traz uma perspectiva muito histórica, assim, a respeito desse livro aqui, tá? Ele vai trazer uma abordagem, assim, ó, quase como a gente chama na área da acadêmica, né? Uma revisão sistemática da literatura. O que seria uma revisão sistemática da literatura? É você pegar todo um estado da arte, né? Todos os artigos que foram escritos num período de tempo, organizar aquilo numa linha cronológica e ir apresentando para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse livro, pessoal, por ter essa característica, ele é muito bacana para quem quer aprender criptografia e não sabe nada, quem quer começar do zero, certo? Então, se você aí está interessado nesse assunto que é fascinante, a criptografia é uma coisa interessantíssima, né? Hoje, todos os sistemas computacionais que a gente usa, que estão em rede, eles precisam de criptografia. Desde aí, dos mais básicos, das atividades mais básicas que a gente tem. Por exemplo, você acessar aí a sua conta de e-mail, você fazer uma transação eletrônica para comprar um produto na internet, né? Para você autenticar e conseguir se inscrever aqui no canal, você precisa ter um usuário e senha. Então, já aproveita e já se inscreve aqui no canal, né? E você vai precisar de criptografia, por mais que você não veja, né? Você vai precisar de criptografia por baixo dos panos. E esse livro aqui, ele vai fazendo uma retrospectiva, pessoal, pra vocês terem uma ideia, desde o Império Romano, ele vai trazendo lá como é que funcionava a cifra de César, tá? Como é que funcionava lá um dispositivo que eles chamavam de citile aqui, tá? Citale, que era uma espécie de uma cinta que os romanos utilizavam para conseguir mandar mensagens criptografadas, né? Então eles escreviam essa cinta, eles primeiro enrolavam ela, né? Essa cinta numa espécie de um graveto ali e escreviam uma mensagem, depois uma pessoa usava aquele cinto e aí não parecia que tinha uma informação ali. Só que depois, quando chegava no destinatário, ele sabia exatamente a forma de enrolar aquele cinto e revelava o segredo que tinha que ser transportado. Então, todas essas informações o Simon vai trazendo aqui nesse livro para nós. E um detalhe importante é que o Simon ele consegue te eletrificar. Então, o que eu quero dizer com eletrificar? Ele vai trazer questões aqui, como por exemplo, paixões, ele vai trazer assuntos como traições, ele vai trazer assuntos como, por exemplo, tesouros, tá? Tudo isso envolvendo o tema da criptografia. Ou seja, é uma leitura, pessoal, que quando você começa a ler, você não quer parar mais, certo? Então, um exemplo aí de tesouros. Ele vai falar do tesouro de Bale aqui, tá? O que seria essa lenda? Eu vou passar rapidinho só para te instigar e tu botar uma pulguinha atrás da orelha e ficar com vontade de comprar esse livro aqui, tá? Inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição, que vai ser o mesmo link que eu comprei o meu, né? Eu comprei na Amazon, vou deixar o mesmo link para você, tive uma experiência muito boa. Mas voltando ao Tesouro de Bale, ele vai dizer o seguinte, tá? Ele conta uma espécie de uma lenda dos Estados Unidos, que surgiu lá um rapaz, lá, um tal de Bale, né? Que ele consegue encontrar um tesouro, né? Um tesouro lá em forma de ouro, de pedras preciosas, né? Então tem toda uma história que ele vai pegar esse tesouro, ele vai escrever uma carta da localização e vai entregar para uma pessoa de confiança na cidade. Aí depois ele vai sair, né? Ele diz para a pessoa, olha, se eu não voltar em 13 anos, eu queria que você lesse essa carta aqui, vai ter um segredo de uma urna aqui que você vai abrir. E todas as cartas seguintes, elas estavam criptografadas, né? Em resumo da história, não vou entrar muito em detalhes aqui, até para você ler, né? Para você ler, se tem o hábito de ler, você vai gostar desse livro aqui. Então ele vai contar que depois, lá, quando o tempo se passa e tudo mais, existe uma criptografia que revela um tesouro, assim, ó, que digamos que hoje seja quase incontável, né? Um tesouro na casa dos bilhões de dólares. E está escondido numa cidade nos Estados Unidos. Então ele vai contando todas essas histórias, ou seja, você se motiva, isso eletrifica, você fala do tesouro que está escondido, inclusive nessa cidade,
O livro comenta que o pessoal normalmente vai lá, faz escavações, tenta implodir coisas, enfim, né, teve professores universitários lá que dedicaram a sua vida para conseguir quebrar essa criptografia de Bale aí e tentar ficar rico e não conseguiram. Enfim, tem vários desdobramentos a respeito dessa história e é bem interessante, é mencionado aqui. Eu falei sobre traições, né, também. Que tipo de traição que ele traz aqui? Ele traz a história da Maria da Escócia, né, que foi uma rainha que ela era escocesa, mas ela teve direito ao trono inglês. Então, enfim, lá por questões políticas da época, né, que não cabe a nós também julgar, né, mas era assim que se fazia, ela acabou sendo aprisionada por uma prima que tinha o direito ao trono, né, e que era a Elizabeth, se não me falha a memória, não a Elizabeth que a gente conhece contemporânea, mas aquela rainha Elizabeth que foi muito famosa por fazer muitas conquistas marítimas, né, lá nos anos lá por 1500, mais ou menos, por ali, né, naquela época. E então, a Maria, essa Maria que era prima da Elizabeth, ela manda uma carta criptografada tramando um plano, né, para tomar o trono da prima. Então, a quebra da criptografia dessa Maria resultou, né, numa traição e, consequentemente, né, na sua execução posterior, né? Então, tudo isso o livro traz, ele te desperta esse sentimento de você querer ler, né? Eu, particularmente, eu gosto muito desse tema da história, né? Então, isso mexeu muito comigo, foi muito bacana, esses foram pontos positivos muito interessantes, tá? E também aqui falando de história, né? Quem conhece, quem já ouviu falar de um filme que hoje até tá um pouco antigo aí, mas é o Homem da Máscara de Ferro, né? Que tinha ali o galã ali, o Leonardo DiCaprio, né? Que fazia muito sucesso. Acho que ainda faz até hoje em dia, né? Mas o Leonardo DiCaprio interpretou esse filme, né? Do Homem da Máscara de Ferro. E aqui nesse livro, pessoal, ele é contado, então, a verdadeira história do Homem da Máscara de Ferro, inclusive aqui tem o segredo de quem que era, né? Porque lá no filme, para quem assistiu, vai lembrar que era para ser um irmão gêmeo do Luís XIV, que era o rei da França na época, né? Então eles diziam que teria um irmão gêmeo que geraria disputas pelo trono, interpretações sobre qual que teria o direito do trono, e aí por causa disso, um dos gêmeos teria sido colocado essa máscara de ferro e preso, né, para que o povo não visse o seu rosto, então ele usaria uma máscara de ferro, assim, essa é uma passagem histórica muito enigmática e gerou muitas interpretações a respeito disso, né? Então, aqui o Homem da Máscara de Ferro, a história é retratada porque o rei da França, ele empregava uma técnica de criptografia muito robusta para suas mensagens. E todo o processo do entendimento de como que essas técnicas criptográficas hoje primitivas, né, funcionavam, estão aqui revelados para você entender. Mas ele não vai só nessa parte mais antiga, ele faz toda uma retrospectiva. Para vocês terem uma ideia, ele parte lá do Império Romano e ele avança até a criptografia quântica, que é algo muito recente hoje, né? Mas foi escrito lá em 97, com a interpretação da época, mas de certa forma a criptografia nesse período não avançou tanto assim. Então tem muita coisa aqui que você vai ler, você vai se situar e você vai entender, e é muito clara e muito didática a maneira que o Simon escreveu o livro, tá? Então agora eu queria passar para o terceiro ponto aqui que me chamou muita atenção no livro, que é então que ele traz uma justificativa muito clara do porquê que os governos eles deveriam investir em cibersegurança, né? Ou cybersecurity, você pode usar, ou agora o pessoal está usando o termo também cibersegurança, né? Que é algo mais recente, eu como já estou um pouco mais antiquado, ainda uso o cibersegurança, né? Mas tudo bem, o pessoal diz que o mais correto na língua portuguesa seria o cibersegurança, como a gente diz, cibernético, então certo seria cibersegurança, mas ainda me soa um pouco estranho esse entendimento, então às vezes eu uso ainda o termo cibersegurança, né? Mas independente do termo, aqui nesse livro ele vai trazer a explicação, ou pelo menos assim, que me convenceu a respeito do porquê que os governos eles deveriam investir em cibersegurança. Claro que aqui ele não vai ter um capítulo que vai falar exatamente isso, olha, o porquê que os governos deveriam, mas ele traz exemplos da história de fatos reais que aconteceram e que mostram que vários países tiveram assim vantagens estratégicas por ter políticas públicas que investiram, né, na criação de mecanismos de cibersegurança.
Então, dentre esses mecanismos ou desses fatos aí, né, que podem servir aí para estimular o investimento em cibersegurança, dá para mencionar, ó, os esforços do Charles Babbage, tá? Dá para falar também do próprio Alan Turing, ok? E também podemos mencionar o Miriam Regeski, que tá, que o sobrenome dele é polonês, então talvez o meu polonês não esteja tão afiado, mas eu vou deixar o nomezinho certinho aqui para vocês, né? E se caso aí você tiver familiaridade, pode me colocar aqui nos comentários exatamente como é a pronúncia, né? E aí eu vou aceitar também, tá? Mas em ordem de cronológica, aí vocês terem uma ideia. Bom, o Charles Babbage, aí, para quem estuda as teorias da computação, para quem, talvez aí se você é aí aluno do curso de ciência da computação, engenharia da computação, com certeza você estudou aí o Charles Babbage, né? E ele criou lá as máquinas dele, que eram computadores primitivos, né? E o principal avanço que ele conseguiu fazer foi quebrar um tipo de cifra criptográfica da época, tá? Que era a cifra de Vigier, tá? Então essa cifra, assim, ó, ela permaneceu praticamente desde a Idade Média até a época do Babbage, lá em 1800 e alguma coisa. Essa cifra, ela era indecifrável, inclusive o nome dela era cifra indecifrável, só que era em francês, né? Ela chifre indecifrável, alguma coisa assim, né? Então eles essa era o nome, né, que o Vigier, que era o autor, né, colocou na cifra. Então, o Babbage lá criando suas máquinas, seus computadores primitivos, ele consegue quebrar essa senha. E por que que é estratégico esse investimento? O Estado, na época, ele assim, ó, investiu um dinheiro que era um dinheiro, na época, muito alto nas pesquisas do Babbage, tá? Mas o que que foi o retorno? Com o investimento dele, o governo britânico ele conseguiu ficar 9 anos, pessoal, 9 anos em avanço em relação aos demais países. Avanço em que sentido? Todos os outros países usavam essa cifra indecifrável, né, do VNGR ali, e o governo britânico tinha tecnologia para conseguir decifrar. Então vejam, né, entendam isso como é estratégico. Você ter uma tecnologia sua que ninguém conhece e você consegue ler as mensagens dos outros, mas os outros não leem as suas mensagens. Vejam como é estratégico. Então, né, Charles Babbage, né, aqui nesse livro você encontra todas as explicações, como é que ele fez isso, as máquinas, tudo mais, tá? Além disso, o Miriam Regiski aqui, né, quem que seria esse rapaz aí, né? Bom, para quem conhece ali os temas da Segunda Guerra Mundial, né, vai lembrar que existiu uma máquina chamada Enigma, né, inclusive é retratada num filme, que é um filme muito bacana, até vou deixar aqui para vocês como referência, tá? Eu particularmente gosto muito desse filme e é um filme assim que ele traz muito esse desafio que se vivia na época de conseguir quebrar o código da Enigma. Tá? A Enigma, então, era uma máquina usada para cifrar as mensagens nazistas, né, contra os aliados. Então, essas mensagens passavam pelo ar, mandavam mensagens estratégicas para a coordenação das tropas, onde que ia ser um ataque e tudo mais. Então, o Miriam aqui, ele vai pertencer lá ao exército polonês e ele vai trabalhar como ele era um matemático e ele vai trabalhar especificamente na parte de quebra da Enigma. Aí, se você assistiu o filme, talvez tu esteja se perguntando o seguinte: não, mas eu assisti o filme e quem era lá o mocinho, o rapaz que conseguiu quebrar o segredo da Enigma era o Alan Turing criando o seu computador, correto? Correto. Só que assim, ó, aquela questão que aparece no filme é depois do Miriam. Esse é mais um segredo que você vai entender lendo esse livro aqui, tá? O Miriam, o trabalho que o Miriam fez serve de base para o Alan Turing. Tudo que o Alan fez depois, ele se baseou aqui na pesquisa do Miriam. Né? O Miriam, na época, ele cria algo que eles chamam de bombas, né? Que era uma forma de você, era um mecanismo, uma espécie de um mecanismo que quebrava e decifrava a cifra, né? Então conta toda a história. Existiam espiões envolvidos para conseguir ter detalhes do funcionamento. Então tudo isso aconteceu na Polônia antes dos britânicos, né? Eles entrarem com tanta força nessa parte de criptografia como aconteceu com o Alan Turing. Então tudo isso você vai aprender aqui.
Então vejam quanta conversa interessante, quanta coisa legal, né? E se você é estudante ou você é professor, isso aqui pode te render até umas conversas de bar daqui a pouco. Você chegar aí no final de semana, ir lá para conversar com seus amigos e demonstrar o teu conhecimento a respeito das criptografias e dessas histórias tão interessantes que tem aqui, tá? Bom, então assim, o trabalho do Miriam, tá? Ele deixou o pessoal aqui em vantagens de 10 anos, tá? A Polônia ficou 10 anos à frente do resto do mundo só pelos trabalhos do Miriam, né? Inclusive, ali na época do Miriam, é que existiu uma transição em que os linguistas, eles foram substituídos pelos matemáticos na criptografia. Porque até aquele momento ali se entendia, né, que o pessoal da área das letras é que deveria trabalhar com criptografia e não os matemáticos. Então tudo isso também é explicado aqui, você vai aprender. Bom, e aí, claro, não podemos deixar de mencionar e nem de tirar todo o mérito do Alan Turing. Ele teve um mérito excepcional, até porque o tipo do mecanismo da Enigma que o Miriam consegue decifrar é um mecanismo muito mais primitivo e muito mais simples. Então, quando entra ali a questão da guerra com os britânicos, né, que existe uma versão mais sofisticada da Enigma, aí sim o Alan Turing entra, né, e aí todas as complexidades o livro traz, e até mesmo o livro diz, olha, não vou me aprofundar tanto, porque realmente é um negócio que ele traz muita complexidade. Mas mesmo assim, né, o Simon foi muito feliz aqui, ele consegue trazer de uma maneira muito didática como é que funcionava o Enigma. E aí, pessoal, mostra todo o trabalho, né, da equipe do Alan Turing, de como que foi constituída, né, como que o pessoal trabalhava, que aquilo era um segredo de Estado, que muitas vezes eles sofriam injúrias, né, porque eles eram considerados como pessoas que não estavam cumprindo seu dever com a pátria. Por quê? Porque o trabalho deles tinha que ser secreto. Então, isso tudo é contado aqui, como que era feito essa questão, né, da organização desses times, como que o Alan Turing ele consegue decifrar a Enigma por fim, né? E o detalhe mais importante é que o trabalho do Alan Turing ele vai deixar o Reino Unido 30 anos à frente dos demais países. Vejam que estratégico. E, inclusive, o livro, isso é o livro que menciona, tá? Não sou eu. O livro diz o seguinte, que o Reino Unido incentivava os países que foram colônias britânicas a utilizar a Enigma para criptografar suas mensagens. Ou seja, todo mundo usava a máquina Enigma, né? Porque era um segredo de Estado que os britânicos conseguiram decifrar aquele código, todo mundo usava, o resto dos países usavam as máquinas e os britânicos conseguiam decifrar as mensagens, certo? Então tudo isso, pessoal, reforça a importância de políticas públicas, tá? Que vão então investir em cibersegurança para colocar os países na vanguarda em relação aí à criação de tecnologias de cibersegurança, de criptografia, de proteção de sistemas, ok? Então agora eu vou passar então para alguns pontos aí, né? Já que eu falei tão bem aqui do livro, eu também não vou ficar em cima do muro e vou falar algumas coisas que eu não achei tão interessantes aqui nesse livro, tá? Mas no sentido assim de ter uma análise muito verdadeira, muito transparente com vocês dos pontos positivos e dos negativos. Mas saliento, né, que a maior parte aí dos pontos que eu posso compartilhar são pontos positivos. Bom, sobre os pontos negativos ou assim não tão interessantes, tá? Esse livro aqui, ele vai trazer dois pontos, assim, que quando eu li até eu achei engraçado, né? Ele tem um ponto que ele vai dizer assim, olha, caso a internet dê certo, caso o comércio eletrônico vá para frente, a criptografia será uma coisa primordial. E eu disse assim, nossa, sério? Sério que Simon, que houve com você? A gente, né? Você foi tão bem aqui nas explicações, você não tá acreditando na internet? Né? A gente faz compra online hoje, né? Aí então por isso que eu mencionei para vocês a época que o livro foi escrito, em 97. Então vejam que apesar de não ser assim um tempo tão distante assim, já tem aí um tempinho, mas tá, né, ainda dá para aceitar. Naquele momento existia dúvida se o comércio eletrônico ia funcionar. Então, assim, esse ponto foi um ponto que deu aquela desanimada, assim, quando eu li, né? E um outro ponto também que é quando ele fala sobre o protocolo lá, o Pretty Good Privacy, né? Que é o PGP, que vai fazer lá a segurança dos e-mails. Ele menciona a utilização de disquetes. Aí eu disse, ai meu Deus, aí também tu me quebrou, né, Simon? Aí eu não gostei não, tá? Então, assim, esses dois pontos, muito sutis, tá? Mas eu acho que eu tenho que ser transparente com você a respeito disso, né? São pequenos pontos, né, que talvez caberia aí
uma atualização sutil da obra, né, para remover esses pontos, porque o resto não envelheceu mal. Eu acho que foram os únicos 2 pontos que não envelheceram tão bem assim. E passando para o quinto e último ponto aqui, que é a grande pergunta desse vídeo, é se eu recomendo ou não, tá? Se eu recomendo ou não que você compre esse livro aqui, tá? E eu vou dar uma nota também sobre a leitura desse livro. Então, assim, pessoal, sendo bem direto ao ponto, vale a pena ou não vale? Olha, eu acho assim, ó, se você gosta do assunto de cibersegurança, tá? Se você tem interesse em aprender sobre criptografia, talvez assim, ó, se você vai fazer um mestrado, um doutorado, ou você é curioso, né? Eu sugiro que você, sim, você leia, tá? Ou se você é apaixonado pelo tema da computação como um todo, gosta de fazer leituras e de repente está querendo um livro que não seja só um romance bobo, uma ficção que não vai te agregar na tua formação, eu recomendo sim, tá? Eu acho que é um livro muito bom, vale a pena, né? Então vocês podem ver, inclusive, que eu fiz muitas anotações, pretendo usar nas minhas aulas, nos meus cursos, nas minhas palestras, é algo que eu quero levar comigo, não é um livro que eu quero me desfazer, não empresto para ninguém também, tá? Então, assim, é um livro que eu dou uma nota, agora chegou o momento mais especial desse vídeo aqui, que é a nota, tá? Então, a nota que eu dou para ele é 9, tá? Por quê? Porque, assim, eu acho que é um livro super interessante, mas que merecia uma revisão mais atualizada nesses pontos que eu falei para vocês. Mas 9 é uma nota super, né? Para um livro tirar uma nota 10 aqui, ele vai ter que se esforçar muito. Eu gostei bastante do livro do Simon, tá? E eu queria saber sobre as tuas opiniões. Eu queria saber a respeito se você já leu esse outro livro aí do Simon, né? Que é o Último Teorema de Fermat. Se você recomenda outros livros tão bons quanto este aqui, né? E também aproveito para pedir você se inscrever aqui no canal, né, para dar uma força para nós aqui, né, e ajudar, né, a criar essa corrente do bem, para a gente falar sobre os assuntos da cibersegurança e que para todo mundo aí, né, tenha acesso a esse conhecimento tão importante. Então nos vemos no próximo vídeo e até mais.